E aí pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de treinamento no Lorcana. Desta vez no site duel.zinc, que é o site online onde o pessoal geralmente está jogando bastante Lorcana. Eu estou treinando dessa vez com um deck que eu quero jogar os semanais, que eu ainda não fui, mas irei futuramente em algum momento jogar os semanais e gravar partidas pessoalmente para vocês. Mas o deck que eu estou jogando hoje é um Rubi Safira, não é o Bela Itens. É um Rubi Safira Control Board, onde eu quero controlar completamente o board do oponente, challengeando, banindo de outras formas. E aí, quando chegar no final do jogo, eu quero jogar o Tamatoa e ganhar o jogo ganhando muito lore com ele. Então a ideia desse meu deck é controlar bastante o jogo. A Rubi Safira é uma cor que, sei lá, eu não sinto tanta sintonia entre elas, mas eu descobri uma mecânica que casa muito bem entre as duas, que é a mecânica de boost. Boost é uma mecânica que você paga o valor de boost da carta, coloca a carta do topo do seu deck embaixo do personagem que você pagou a mecânica, e para cada carta, ou se ele tiver pelo menos uma carta, ele ganha um benefício extra. Por exemplo, esse Hércules que está em campo, ele é um 0/3, mas se eu pagar o boost e colocar uma carta embaixo dele, ele vira um 3/3. No segundo turno, eu acabei jogando Seiya, Azurei de Cia, para rampar, comprar, rampar. E por que eu tô rampando nesse deck? O Tamatoa é uma carta que custa 7. Ele tem efeito de boost e ele tem uma habilidade muito interessante para o final do jogo. Sempre que eu colocar uma carta embaixo de um personagem meu, ou uma carta minha, ele ganha mais um de lore. Então, no final do jogo, se eu tiver com uma mesa cheia de personagens que dão boost e eu conseguir colocar o Tamatoa, eu ativo todas as habilidades de boost e o Tamatoa vai me gerar 6, 7 de lore com uma virada só. Mas para isso aconteça, a estratégia principal do deck, que é controle de board, tem que estar funcionando. Inclusive, esqueci de mencionar o deck com o qual eu estava treinando contra. Eu estou treinando contra o famoso Dogs, o Âmbar Esmeralda, o deck mais forte do formato agressivamente. Deck meta. Eu falei, se eu vou treinar, vamos treinar contra um negócio que tipo assim, é cavalar diferente do meu. A disparidade de força é muito diferente. O Dogs é um deck que você vai deixar personagens pequenos, que geram bastante lore, geralmente são fracos, mas você enche o tabuleiro muito rápido, você gera lore muito rápido. Então pra vocês verem na situação, o cara já tá com 7 de lore, eu tô com 1, é uma diferença grande. Mas lembra daquilo que eu te contei, que o lore não ganha jogo no início do jogo? Você consegue facilmente recuperar a diferença de lore desde que você controle o tabuleiro do inimigo. Que é o que eu tô fazendo. Eu tô com 4 bichos em campo e ele tá literalmente com nenhum bicho e 2 cartas na mão. Acabou de comprar a terceira. Ele pode jogar o que ele quiser, quanto ele quiser. Não importa. Quando ele virar esses bichos, eu vou dar um jeito de levar. E quando ele ficar sem recurso na mão, vai ser a hora que meu deck vai brilhar e eu vou começar a ganhar o lore que eu preciso para ganhar o jogo. Outra carta que eu quero dar destaque nessa minha lista é o Peter, ou Bafo de Onça, pra gente que a gente conhece, Fantasma do Natal Futuro. Ele é uma carta ótima, ele é uma carta que você paga 1 de boost para colocar uma carta embaixo dele. E para cada carta que você, quando ele der quest, para cada carta que tiver embaixo dele, você olha aquela quantidade de topo do deck e coloca uma na mão. Tem que confessar que foi muito difícil achar uma combinação Rubi e Safira, que são minhas coisas preferidas do Lorcana, que fizesse um pouco de sentido e realmente funcionasse. Então eu olhei muitos sets, porque eu quero jogar dentro do Core Constructed, que é o formato que é atual, que já tem a lista de rotação, e eu acabei encontrando essa mecânica do Boost, em comum nas últimas 2 coleções que saíram, e eu falei, pô, isso aí parece fazer um deck legal, deixa eu ver o que eu preciso aqui. Então eu encontrei a finalizadora, eu achei o meu early game, que é o Scrooge Fantasma do Ebenezer, e o Hércules, que é meu controle de campo, Seiya Azurei de Cia para comprar e rampar, o Pete para dar procura no topo do deck e achar as cartas, o Christopher para rampar também, a Bela estrategista de Campo de Neve foi um acerto, porque sempre que um personagem é banido, enquanto ela estiver em campo, você coloca ele na sua mana. Então tecnicamente os personagens que eu gasto banindo os outros, ou dando challenge, eu acabo não perdendo aquela mana e tal, eu acabo colocando ela. A única coisa que eu não gostei na mecânica de boost é que eu coloco uma carta do topo do meu deck sempre que eu pagar a mecânica de boost embaixo de um personagem.
Eu ainda não sei nas regras se eu consigo ver que carta é essa, mas eu sinto que eu acabo perdendo muito recurso. Claro, dá um bônus muito grande para meus personagens, dá, mas eu acabo perdendo muito recurso que talvez eu poderia aproveitar de jeito melhor. Mas como sempre, uma faca de dois gumes vai acabar se acertar em algum momento durante a gameplay. E pela gameplay de fundo aí, vocês devem ter visto que o deck conseguiu rodar até que interessante. Eu consegui controlar o campo do Dogs, mesmo que ele fizesse bastante lore, e eu consegui virar a quantidade de lore que a gente estava ganhando, né? Principalmente que eu acabei colocando o Tamatoa em jogo, né? E o Tamatoa é o que vai me fazer ganhar essa partida. Primeiro eu joguei o Scrooge. Scrooge, quando eu jogo ele, coloca uma carta embaixo de cada personagem, o que já vai ativar 4 vezes o Tamatoa. Então ele já vai estar gerando 5 de lore. Coloquei mais uma carta pelo efeito do Scrooge Fantasma e outra pelo outro Scrooge Fantasma. Eu ainda tô com um pouco de dificuldade nas mecânicas do site, porque eu não vi um botão certo ou um atalho para eu conseguir colocar por boost. Mas foi isso, a gente só virou o Tamatoa e ganhou o jogo, porque o Tamatoa acabou de gerar 7 de lore numa rodada só. É por isso que o Tamatoa é a minha peça finalizadora do deck. Como eu jogo sempre melhor de 3, partimos para a segunda rodada. Como não tem como deixar o oponente escolher, porque é uma máquina que está jogando contra mim, não é uma pessoa real ainda, caiu no dado, quem ganhasse no dado escolhia. Como eu ganhei, e já vou dando a dica, se eu postar a lista desse deck, você sempre quer começar. Por quê? Porque você quer desenvolver seu board para bater no board do oponente. Por exemplo, eu comecei com Hércules, que é um ótimo starter. E o Wade começou com a Daisy Duck de novo, que vai me dar compra de carta, mas ele vai ganhar bastante lore. O que eu vou fazer? Eu vou pagar. Eu vou fazer minha segunda mana, eu vou pagar para fazer o boost do Hércules. Para o Hércules virar uma criatura 3/3. Ele usou o efeito da Daisy, deu quest, eu comprei aquela carta, colocou... eu acho que aquilo ali... Eu não tô enxergando, né? Ah, a Lilo Artista. A Lilo Artista é uma carta que tem 1 de dano, 2 de vida e 0/2 de lore. Sempre que ela morrer, se ela estiver no descarte, você pode jogar ela restada no início do seu turno, essas coisas e tal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar esse board. Se eu conseguir eliminar todas as coisas que ele está jogando, eu consigo facilmente virar o jogo, como vocês viram na partida passada. Essa partida já estava um pouco apertada, apesar que eu vou conseguir jogar 2 fantasmas do Scrooge e dar boost com um outro fantasma do Scrooge que já está em jogo. Então, tecnicamente, eu já tenho 3 das minhas cartas principais de atacante e que geralmente segura muito o jogo. Esse Scrooge, para cada carta que tiver embaixo dele pela habilidade de boost que eu fizer, ele ganha mais 1 de ataque e mais 1 de vida. Ou seja, esse bicho pode crescer infinitamente. O deck de Dogs já chegou num ponto que ele não tem mais carta na mão e eu literalmente consigo facilmente eliminar esse campo que ele acabou de colocar. E ele ainda tá a 13 de lore de ganhar, ele tá numa quantidade assim, meio alta para se alcançar tão rápido. Mesmo eu tendo uma carta na mão, eu tenho um board muito mais opressor, um board muito mais forte. O Dogs não tem muito o que fazer. Ele pode jogar criatura e fazer o tanto de lore que ele quiser. E eu vou limpar agora a mesa. Ó, ele tem 3 bichos virados, eu tenho 3 fantasmas do Scrooge que são fortes, cada um já tá com mais 2 de força praticamente. Eu vou jogar o Pateta, vou dar 3 vezes a habilidade de boost de cada Scrooge fantasma, melhorando os status deles. E aí eu vou bater com eles na Lady e no Vagabundo. Eu acho que a carta aqui, pra mim a imagem é muito pequena, desculpa. E no próximo turno eu vou descer o Tamatoa, por quê? Eu tenho que limpar o board agora, sobreviver minhas unidades, para no próximo turno descer o Tamatoa e ativar todas as habilidades de boost e explodir de lore o quanto eu vou conseguir fazer. Nessa rodada aí já o oponente não tem mais o que fazer, ele está completamente controlado, que era a ideia do jogo. Coloquei a última mana para fazer o Tamatoa, fiz o Tamatoa. Já vou dar spoiler, eu vou ganhar a segunda partida, então eu ganhei 2/0 contra o bot, contra o melhor deck do formato que é o Dogs. E é isso. Se vocês quiserem essa decklist aqui no canal, manda aí no comentário.
falo, quero essa decklist, Rick, me passa. Se quiser que eu faça um deck guide desse deck aí, explicando as estratégias, o que eu faço, como jogar melhor, escreve aí também, deixa o like, compartilha com os amigos, favorita qualquer coisa aí e ajuda o canal a crescer. Quanto mais o canal desenvolver, mais gameplays eu trago, mais deck guides eu trago, mais análises eu trago, decklists. O negócio é só que eu preciso de engajamento para continuar trazendo, porque postar para uma ou duas pessoas verem, para mim não é divertido e mesmo assim eu gosto de ter conteúdo, gosto de gente interagindo. Dito tudo isso, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima.